Agora é o seguinte, vamos falar do Náutico. Já já tem a entrevista aqui ao vivo com o presidente Bruno Becker, candidato à reeleição no clube. Agora você vai conhecer um pouquinho mais sobre um atacante que está na mira do Náutico. Será que está mesmo? A gente até pode perguntar para o presidente daqui a pouco, né? Está na mira do Náutico para a próxima temporada. Veja quem é. O Náutico entrou com um mandado de garantia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, na tentativa de assegurar uma vaga na Copa do Brasil de 2026. A disputa ocorre porque, segundo a Federação Pernambucana de Futebol, FPF, a quarta vaga do estado pertence ao Maguari, que ficou na quarta colocação do Campeonato Pernambucano de 2025. O clube alvirrubro, entretanto, defende que a ampliação do torneio nacional, anunciada pela CBF em 1º de outubro, deveria seguir o ranking nacional de clubes, e não o posicionamento final do estadual, argumento que sustenta a ação levada ao tribunal. Pelo regulamento do Pernambucano desta temporada, apenas campeão e vice garantem vaga direta, posições já asseguradas por Sport e Retro. Com o aumento do número de participantes da Copa do Brasil, a CBF optou por destinar as vagas suplementares às equipes subsequentes na classificação do estadual, o que contemplaria Santa Cruz e Maguari. O Náutico, por sua vez, sustenta que essa orientação contraria o fato de o regulamento 2025 não prever mais 2 vagas adicionais, devendo, portanto, prevalecer o ranking da CBF. Nesse cenário, Timbu e Santa Cruz seriam os beneficiados. A diretoria aguarda agora que o mandado seja incluído na pauta de julgamentos do STJD, ainda sem previsão definida. Paralelamente à disputa jurídica, o clima político do clube também segue movimentado. A atual gestão, liderada pelo presidente Bruno Becker, candidato à reeleição na eleição marcada para 30 de novembro, comemora a manutenção de sua candidatura após o Conselho Deliberativo rejeitar o recurso do sócio José Félix de Lima Santos Filho. O associado questionava a elegibilidade de Becker, sustentando que a prestação de contas de 2024 ainda não havia sido aprovada. A comissão eleitoral já havia rejeitado o pedido, e o deliberativo confirmou a decisão, afirmando não ter competência para impugnar a chapa por esse motivo. Após a derrota, José Félix informou que não levará o caso à Justiça Comum, encerrando a disputa formal. A decisão repercutiu internamente. O agora também técnico, Guilherme dos Anjos, publicou uma mensagem nas redes sociais comemorando a manutenção da candidatura. Segundo ele, o clube irá crescer, evoluir, melhorar e é inevitável, reforçando o alinhamento da comissão técnica com a atual gestão. Tanto Guilherme quanto Hélio, que renovaram contrato recentemente, condicionaram publicamente a permanência no clube ao avanço do projeto defendido por Becker. Senhores, dia de seguir comemorando com o Náutico sempre vencendo. Poucos não querem, mas o clube irá crescer, evoluir, melhorar e é inevitável. Vida que segue feliz, escreveu Guilherme. No campo esportivo, enquanto aguarda a definição no STJD e se prepara para a eleição, o Náutico segue atuando no mercado em busca de renovações e reforços para 2026. Um dos principais nomes em pauta é o zagueiro Carlinhos, de 30 anos, que pertence ao Noroeste e tem contrato até o fim de 2026. O clube paulista deseja contar com o atleta na disputa da Série A1 do Campeonato Paulista e estuda estender o vínculo até 2027, o que poderia resultar em renovação do empréstimo ao clube pernambucano ou na necessidade de compensação financeira para liberar o defensor. A tendência, segundo a apuração de comentaristas que acompanham o dia a dia do clube, é que o Náutico precise arcar com essa compensação. Na live do podcast 45 Minutos, Atos Rildo do canal Timbucast analisou a renovação do zagueiro com o Náutico, destacando que o acerto já está encaminhado. As informações que eu tenho são de que com o jogador e com o empresário já está tudo acertado. Uma fonte me passou que é 200%, mas tem o Noroeste. O Náutico terá que negociar uma compensação financeira com o Noroeste e ele já enxerga isso, comentou. O zagueiro, contratado em fevereiro, disputou 26 jogos nesta temporada e marcou um gol, na vitória sobre o Ituano pela Série C. A diretoria demonstra confiança na permanência, mas admite a necessidade de reforçar ainda mais o sistema defensivo. Entre os novos alvos está o zagueiro Wanderson, de 30 anos, vinculado à Ponte Preta. A indicação partiu de Hélio e Guilherme dos Anjos, que trabalharam com o defensor no Paysandu. A negociação, porém, é complexa. Wanderson acionou judicialmente a Ponte Preta no fim de outubro, solicitando rescisão indireta do contrato por dívidas que somam R$343 mil. Enquanto a situação não for resolvida, o jogador não pode assinar com outra equipe. O atleta foi campeão da Série C pela Ponte e disputou 26 partidas nesta temporada, marcando um gol. Além dele, o Náutico também analisa a possibilidade de avançar pela contratação do zagueiro Guilherme Mariano, do Cuiabá, outro nome bem avaliado pela comissão técnica. Com a disputa eleitoral se aproximando, Bruno Becker tem ampliado sua participação em debates e entrevistas.
Em conversa com o jornalista Rembrandt Júnior, no programa Jogo Aberto Pernambuco, o presidente comentou sobre o andamento do mercado, as negociações de renovação da comissão técnica e os planos estratégicos caso seja reeleito. Entre os temas, citou a necessidade de continuar o processo de modernização da estrutura do clube e a recuperação judicial. Antes de conferir o que ele falou, quero te pedir que inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like, comentário e compartilhe o vídeo com amigos e familiares alvirrubros. Assim, você fortalece nosso trabalho e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do Timbu. Agora é o seguinte, vamos falar do Náutico. Já tem a entrevista aqui ao vivo com o presidente Bruno Becker, candidato à reeleição no clube. Agora você vai conhecer um pouquinho mais sobre um atacante que está na mira do Náutico. Será que está mesmo? A gente até pode perguntar para o presidente daqui a pouco, né? Tá na mira do Náutico para a próxima temporada. Veja quem é. Vivendo ainda clima de eleições, o Náutico também tem negociações em andamento no futebol. E a contratação de reforços está em pauta em Rosa e Silva nesse momento. O Timbu tem interesse na contratação do atacante de velocidade Alisson Safira, atualmente no Cuiabá, onde marcou 10 gols na atual temporada. O jogador tem 30 anos e tem passagens por Novo Horizontino, Londrina, Ponte Preta e CSA. Fora do Brasil, jogou em Portugal e também na Romênia. O setor de ataque do Timbu sofreu algumas baixas para a próxima temporada, já que o clube não renovou com Igor Bolt e Hélio Borges. Para os lados de campo, o Náutico conta com Vinícius e também com o jovem Caion. E já estamos aqui ao vivo com o presidente do Náutico, Bruno Becker, que é candidato à reeleição. Presidente, bem-vindo aqui ao Jogo Aberto Pernambuco. Prazer revê-lo. Tudo em paz? Tudo em paz, prazer é meu. Agradeço o convite. Estou à disposição aqui para falar um pouco sobre o Náutico, o torcedor que nos assiste, para a audiência. Primeira pergunta, foi a mesma pergunta que eu fiz ao candidato da outra chapa. Por que é que o senhor merece ser eleito, nesse caso, se for eleito, reeleito, presidente do Náutico? Lembrando, nós conseguimos, e quando eu digo nós, é nós de fato, porque nenhum presidente consegue tocar um clube do tamanho do Náutico sozinho, mas nós conseguimos executar e iniciar projetos importantes e que, de fato, agora, esses projetos que precisam ser continuados, conseguiu colocar já o Náutico num patamar diferente do que quando nós recebemos, seja do ponto de vista esportivo, o acesso é a principal conquista, não tenha dúvida, mas também outras questões. Modernização do departamento comercial, mudança de mentalidade interna do clube, controles, processos internos, seja no futebol, seja na parte administrativa. Nós já realizamos muito, temos muito mais a fazer, tá? E um ponto importante, uma candidatura ela não surge, não é por merecimento ou não, é por apoio, por grupo, por apresentação do projeto, por credibilidade que foi feito, por postura, por compostura, por transparência. Então, por todo esse conjunto, nós nos sentimos confortáveis em seguir o projeto. Se assim não fosse, tenha certeza que essa candidatura eu não estaria na cabeça de chapa. Porque eu não posso ser candidato porque eu quero e longe de mim ter um projeto pessoal no Náutico. No Náutico ninguém pode ter um projeto pessoal. O clube não aceita isso, a comunidade alvirrubra não aceita nem um projeto pessoal, nem uma candidatura que tenha por intuito apenas fomentar um debate quando se sabe que o real intuito não é esse. Eu acho que o clube precisa ser tratado, o processo eleitoral do clube precisa ser tratado com respeito, assim como o clube. Então, candidaturas, elas têm que ser sólidas, com projetos, com debate de ideia, e não apenas para ali fazer firula ou qualquer outro tipo de coisa. Deixa eu aproveitar aqui que a gente veio de uma reportagem agora e havia uma sugestão de possibilidade de um atacante do Alisson Safira, que estaria nos planos do Náutico. Está realmente? Existe uma lista de atletas, Rembrandt, que já foi passada pela comissão técnica, por Hélio, por Guilherme, uma lista com os critérios bem estabelecidos, por posição, por valores. Eu não costumo, isso é uma tônica da gestão, a gente não costuma antecipar nome sem estar
minimamente assinado um pré-contrato. O que eu posso dizer para o torcedor alvirrubro é que essa lista já vem sendo trabalhada há pelo menos 15 dias desses atletas, não só as renovações, que nós já anunciamos 5, salvo engano, quanto as novas contratações. E por que estamos fazendo isso? Porque o planejamento não pode parar, não pode esperar. Nós temos um ano que vem que é desafiador, uma Série B dificílima e que o Náutico entra para competir na Série B, mas a gente precisa começar o planejamento desde cedo. Então, há nomes nessa lista de todas as posições e nós estamos trabalhando para o quanto antes a gente assinar um pré-contrato e anunciar para a torcida. Presidente, o técnico Hélio dos Anjos, que já tem um contrato, um pré-contrato assinado, renovado, inclusive de uma forma diferente com o auxiliar sendo promovido a técnico também, né? O Guilherme e o Hélio, que vão ser os técnicos. Na prática, eles já faziam esse trabalho, né? Os dois eram técnicos, né? Perfeito. Na prática, não muda nada. O trabalho que vinha sendo realizado desde o início de abril, ele permanece. É claro que tem ajustes, que vão ser aprimorados, alguns processos internos, faz parte da construção. Mas, em relação a essa tônica de Guilherme, era tratado como um auxiliar, a nomenclatura era auxiliar e agora passa a ser treinador, na prática não muda absolutamente nada. No que é que o senhor imagina, no que é que o senhor deseja, em caso de reeleição, avançar mais no Náutico? É no clube, é na sede social, é no estádio, é no centro de treinamento? Quais são as suas ideias principais para esses, digamos assim, setores estratégicos do clube? Rembrandt, eu penso que o Náutico tem algumas pautas que precisam avançar e algumas, inclusive, ser tratadas com mais, eu não diria dedicação, porque não faltou dedicação. Prioridade. Mas com prioridades, perfeito, que numa Série C a gente não consegue tratar todas as pautas do clube com prioridade por conta da escassez de recurso. Numa Série B agora não, a expectativa de receita aumenta, seja com cota de televisão, com liga, com patrocinador, com renda, com campanha sócio, com tudo, que dá a oportunidade do gestor priorizar aquilo que não foi priorizado, não por desleixo, não por falta de dedicação, mas por uma questão pragmática que se tinha que escolher ali quais eram as prioridades. Eu penso que o Náutico agora em 2026 precisa concluir seu RJ, a aprovação do plano, que é no final desse ano, na verdade, a Assembleia Geral dos Credores, e começar a execução e o pagamento do plano. Quer dizer que este ano ainda, até o final do ano... Está marcada a primeira convocação para o dia 11 de dezembro, a segunda para o dia 18 de dezembro. Perfeito. Essa é uma pauta. O Náutico precisa tratar, e agora a Série B também, com a receita advinda do acesso, oportuniza isso também, ajuda nessa pauta que é o débito fiscal do clube. Ou seja, o Náutico precisa, de fato, agora tratar e equacionar essa dívida histórica que vem atrapalhando o dia a dia do clube. A questão estrutural, de estrutura física, o Náutico precisa modernizar o CT, dar um melhor funcionamento ao CT, otimizar o CT. O Náutico precisa desenvolver um projeto na área social e não ficar apenas com um puxadinho aqui ou uma gambiarra ali, não. O que é que a gente vai entender aqui para entregar para o sócio? O que é que o sócio quer? O que é que o sócio deseja? É uma outra pauta. A pauta da SAF, que tem a ver também com a que eu falei da dívida fiscal e da RJ. E o clube agora na Série B ele se torna mais atrativo ao mercado de SAF. Então são todas essas pautas e internamente continuar avançando. Engana-se, Rembrandt, aquele que senta na cadeira da presidência e acha que em 2 anos vai resolver os problemas do clube. Não vai. Por inteiro. Não consegue. Tem que ser resolvido dia a dia, mês a mês, ano a ano. Tem que se resolver os problemas, mas não vai esgotar a resolução de todos eles. Quem pensa dessa forma, ou quem pelo menos está tendo esse discurso, vai se frustrar e está enganando o torcedor. É uma construção. Quem sentar na cadeira 1º de janeiro vai ter trabalho para fazer. Quem sentar na cadeira em 1º de janeiro de 28 vai ter trabalho para fazer e problemas para resolver. O que não pode é deixar isso, jogar para baixo do tapete, fazer de conta que isso não acontece e não ser transparente com o torcedor. A gente sempre tem mostrado as dificuldades e agora o que atenua essas dificuldades que nós encontramos. Então, o que eu posso dizer é isso. São várias pautas que acompanham o clube e que a gente precisa dar tratamento e agora tem a possibilidade de equilibrar equacionamento de dívida, a estrutura do clube e o futebol, que é o carro-chefe. Sem o futebol bem, essas outras 2 pautas, elas sofrem um pouco. O futebol na Série B proporciona que a gente equilibre esses 3 pilares. SAF,
vai retomar, caso o senhor seja reeleito, a possibilidade de tornar o Náutico, o futebol do Náutico, uma sociedade anônima? SAF é uma pauta permanente. Eu, pessoalmente, acho que é o caminho. Conceitualmente falando, acho que é o caminho. Penso que o clube saiu maior do que entrou naquela discussão que nós tivemos do consórcio Timbu. O clube hoje está muito mais amadurecido sobre esse tema SAF. O torcedor está compreendendo mais esse tema SAF. O Conselho Deliberativo já ponderou e colocou os limites que o clube aceita ou não. Então, esse é um assunto que nunca saiu da mesa. Houve, claro, um arrefecimento, até por conta do momento que a gente estava agora na reta final da Série C, que o foco era o acesso. E agora esse tema naturalmente volta para debate. O que é importante, o Náutico não é a questão de... A discussão hoje, Rembrandt, no clube não é se vai virar SAF ou não vai virar SAF. De uma forma geral, qual é o modelo? O que antes era essa discussão, é necessário virar, não é? Agora, qual é o modelo? O Náutico precisa achar o modelo dele. Não adianta a gente pegar um modelo de um clube vizinho, de um clube de outro estado, e achar que esse modelo ele vai caber nas dores do Náutico. Não é assim. O Náutico tem que achar um modelo, ir para o mercado, buscar investidores que adiram a esse modelo que a gente está desenvolvendo. Então, eu acho que esse é o caminho. A SAF é um tema natural e que nos próximos anos continuará na pauta e quero eu que seja concretizado, pelo bem do clube. Para a gente fechar, presidente, foi feito um pedido, né, por um sócio de impugnação da sua chapa. O senhor apresentou a defesa, a Comissão Eleitoral rejeitou o pedido de impugnação e esse mesmo torcedor, José Félix, fez um pedido, recorreu. O senhor tem algum receio de que isso possa atrapalhar a sua candidatura? Não, absolutamente nenhum. Prova disso é o parecer da Comissão Eleitoral. Foi um parecer 5-0 favoráveis à minha chapa, ou seja, negando o pedido de impugnação. De 5 integrantes que eu respeito muito, os membros da comissão, e todos juristas, advogados, ou seja, não foi uma decisão política e nem poderia ser, pelos membros que ocupam a Comissão Eleitoral, foi uma decisão técnica. Então, portanto, eu não vejo motivo nenhum de hoje à noite, na reunião do Conselho, uma decisão técnica fundamentada, proferida por 5 membros respeitados, não só no clube, quanto no meio jurídico, essa modificação ser alterada. Então, vejo com muita tranquilidade. Hoje à noite estarei lá pessoalmente, defendendo nossos argumentos, mas isso não me assusta, não me tira o sono de forma alguma. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui no Jogo Aberto de Pernambuco. Até uma próxima oportunidade. Obrigado mais uma vez, um abraço a todos. Tá certo. Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Assim, você fortalece nosso trabalho e fica por dentro de tudo que sai de importante sobre o Timbu na mídia local e nacional. Até o próximo vídeo.